Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Deixa o like aí que é muito importante, desde já. Muito obrigado aos novos e novos inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.710 pessoas. Inscritos e inscritos, vocês são espetaculares. Muito obrigado aí pela confiança no meu trabalho, por estarem compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora alegaram para a humanidade sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Hoje a gente está aqui, família, para trocar uma ideia sobre um grande irmão que nos deixou na última quinta-feira. Eu estava voltando para casa, vai ser um relato meio pessoal esse aqui. Eu estava voltando para casa na última quinta-feira, vindo do trabalho, após ministrar aula de história da África. Eu estava ouvindo funk, sou voraz consumidor de funk, desde os meus 12 anos, por aí, ou 10 anos, quando eu vi pela primeira vez na televisão o Michael Jackson fazendo aquelas evoluções de break, e eu fiquei vidrado naquilo, nunca mais saiu da minha cabeça, até hoje. Eu vejo vídeos do Michael Jackson na televisão, YouTube, né? Mas felizmente temos essa ferramenta. Eu sempre fui um apreciador de artes, sempre gostei de dança, sempre gostei de música, sempre gostei de teatro, sempre gostei de cinema, sempre gostei de arte de uma forma geral, pinturas, esculturas, poesia falada, poesia escrita. E a poesia falada é o rap, né? A poesia cantada é o rap, né? E poesia falada é o slam. Eu sempre fui muito ligado à questão da arte. E desde pequeno que eu ouço black music. Eu ouvia Tim Maia, eu ouvia Earth, Wind and Fire, KC Sunshine Band, minha casa, porque meus irmãos ouviam essas músicas. Michael Jackson, logicamente, Jackson 5, Commodores, Lionel Richie, Diana Ross, Marvin Gaye, essa galera toda que eu cresci ouvindo. Eu sempre fui muito curioso para saber os rostos daquelas pessoas, porque eu só ouvia no rádio, né? Eu fiquei muito tempo da minha vida sem televisão e eu ouvia no rádio. Então eu queria saber quem eram aquelas pessoas. Quando eu comecei a ver aquelas pessoas na televisão, ainda não era MTV, era alguns clipes, algumas coisas que a gente via assim no Fantástico, mas não era MTV ainda. Quando chegou a MTV, ficou mais fácil de nós reconhecermos aqueles rostos daquelas pessoas que nós ouvíamos no rádio, Aretha Fleck, Aretha Franklin, essas grandes cantoras do Rhythm and Blues. E eu cresci no meio desse ambiente musical, claro, ouvindo samba também, mas o samba nunca foi minha praia, assim, né? Só o samba enredo que eu gosto de algumas coisas, mas o samba nunca foi a minha praia. Eu gosto de black music, tirando o samba. Gosto de jazz, gosto de blues, sempre gostei. B.B. King, essa galera toda. Eu ouvia Curtis Mayfield, eu nem sabia que era Curtis Mayfield. Cresci no meio disso. E aí eu conheci o Soul Sonic Force. Party People, aquela introdução clássica do grande Afrika Bambaataa. O Afrika Bambaataa ele nasceu no Bronx, naquela região ali preta ali dos Estados Unidos, e o cara que cresceu entre as gangues de meninas e meninos, pretas e pretos, vem da esteira do movimento pelos direitos civis, ele vem influenciado fortemente pelas Panteras Negras, pelo Malcolm X, pela luta antirracista, o James Brown, é contemporâneo de James Brown, logicamente, e ele foi um dos arquitetos do hip hop. Hip hop, para quem não sabe ainda, não tem nada a ver com a música exatamente da Beyoncé, do Ja Rule, do 50 Cent. Quando vocês ouvem essa música, vocês não estão dançando hip hop. Apesar da palavra hip hop, hop significa dança. Como, por exemplo, Ramones, que é uma banda de punk rock que eu sou muito fã, fui no show do Ramones em 96, eles têm uma música chamada Cretin Hop, dança cretina. Então hop significa dança, mas hip hop significa literalmente dança moderna, dentro das minhas pesquisas, porque eu fiz uma pesquisa sobre o funk, já a gente vai falar dele daqui a pouco, e aí ali no meio das minhas pesquisas eu achei essa nomenclatura hip hop, dança moderna. O hip hop é uma cultura que agrega a dança, que é o break. Eu sou b-boy, me tornei b-boy por conta do hip hop. O break, o b-boy, o rap, o grafite. Eu falei que eu gosto de arte pintada, por exemplo, o grafite é uma arte, também faz parte do hip hop. O DJ e o quinto elemento, que é exatamente o conhecimento. Por que que o Afrika Bambaataa inseriu o conhecimento no hip hop? Porque era preciso estudar, família. Nosso povo precisa estudar. Não basta você pintar as paredes com color jet, como a gente falava naquela época de pichadores. A galera que... Uma coisa são os pichadores, outra coisa são os grafiteiros. O grafite é do hip hop. Então não basta só você pintar as paredes com o jet, fazer aqueles desenhos espetaculares, não basta apenas você saber dançar, não basta apenas você saber cantar rap, não basta apenas você fazer o scratch. Você precisa entender de onde vem essa cultura, qual povo construiu essa cultura. Ainda que você tenha, sim, pessoas brancas no início participando ali, de certa forma, da construção do hip hop, como disse o grande KRS-One, no vídeo que tem aí disponível no YouTube, Big Cap,
uns caras que são brancos, um cara grego que vivia achando muro lá nos Estados Unidos, você tinha um italiano, por mais que você tivesse não negros no início do hip hop, a origem, a raiz, a gênese está entre os pretos, é óbvio. Isso aí é incontestável. Por que é incontestável? Porque antes mesmo do Afrika Bambaataa construir esta ONG aqui, Universal Zulu Nation, em 73, quando eu nasci, o Kool Herc ele fez uma festa muito impulsionado por sua irmã Cindy Campbell. A Cindy pediu para o Kool Herc sonorizar a sua festa. Porque o Russell One conta essa história também até melhor do que eu. O Kool Herc, ele largou o jet que ele usava na Jamaica, ele é jamaicano, e sonorizou a festa da irmã dele. Aquilo ali foi um grande sucesso. Depois ele migrou para os Estados Unidos e fez isso lá, pegando discos de rhythm and blues, discos de funk, sonorizando sua festa, até que em determinado momento alguém sobe no palco e começa a falar questões políticas em cima do som que estava rolando ali, que era apenas instrumental. E assim nasceu o rap. Um dos primeiros movimentos, que a gente pode dizer assim, daqueles que viram ser os cantores de rap, porque a palavra MC significa mestre de cerimônia. Ele é um elemento do hip hop. Nunca foi um elemento do funk carioca. Não. O funk carioca ele imitou o hip hop. Quando vocês viram aí nos anos 90, estou voltando para falar isso porque eu sou oriundo desse período, dessa época. Quando vocês viram aí MC Claudinho, MC Bochecha, MC Galo, Coelho e Dinho. Mas o MC, ele é um elemento do hip hop. O hip hop é uma cultura e quem fez parte da construção dessa cultura, além do Kool Herc, incentivado por sua irmã Cindy Campbell, foi o Afrika Bambaataa, que fundou a Universal Zulu Nation. Não por acaso o nome Zulu Nation, Nação Zulu, faz menção, obviamente, a um povo muito importante da África do Sul. Isso é a importância do conhecimento, vocês saberem de onde é que vem essa cultura. Essa cultura vem da África, irmão. Essa cultura vem da África. Vem de africanos na diáspora. Zulu Nation faz menção à nação Zulu, África do Sul, de onde emergiu um grande líder chamado Chaka Zulu, que foi o cara que inspirou, por exemplo, o T'Challa do Pantera Negra, o rei T'Challa do Pantera Negra de Wakanda, e a pronúncia é T'Challa mesmo, não é T'Challa como foi falado no filme, não. A pronúncia é T'Challa, porque T'Challa remete a Chaka Zulu. Então, com esse conhecimento, o grande Afrika Bambaataa, que nos deixou infelizmente na última quinta-feira, ele construiu esta ONG, Universal Zulu Nation, lá nos Estados Unidos, para tirar de lugares de vulnerabilidade jovens negros, em sua maioria, mas também atendeu aqueles que os estadunidenses chamam de latinos, que são pessoas brancas, como a Shakira, como a Jennifer Lopez, por exemplo. São pessoas que aqui no Brasil seriam chamadas de brancos. Lá nos Estados Unidos, por conta do racismo anglo-saxão que opera lá, chamam de latinos. Agregou também asiáticos, logicamente. Por quê? Porque o nosso povo é o povo da xenofilia. O nosso povo, o povo preto que eu estou me referindo. O povo preto ele é adepto da xenofilia. Todos aqueles que quisessem participar da construção daquela ONG que iria tirar jovens, negros ou não, de lugares de vulnerabilidade, das guerras entre gangues, do tráfico de drogas que assola as ruas de Nova York e dos Estados Unidos como um todo, de onde emergiram depois, por exemplo, gente como 50 Cent, Ja Rule, Jay-Z, essa galera é tudo traficante. O próprio Notorious Big chegou a vender droga. Só que essa galera encontrou no hip hop, no rap, uma válvula de escape para salvar suas vidas, enriquecer e ficar famoso, ter uma profissão de fato. Então, isso foi possível graças a Afrika Bambaataa, Kool Herc, Cindy Campbell, e particularmente o Afrika Bambaataa, que além dele ter fundado a Universal Zulu Nation, né, essa ONG aqui, que não é por acaso que ela tem esse logo, né, essa camisa aqui eu já usei bastante, por isso que ela está desgastada, ele foi fundamental também para a construção do electrofunk, que nós aqui no Brasil chamávamos de Miami Bass, ainda chamamos ainda. E foi ouvindo Miami Bass nos anos 80 que eu comecei a me interessar pelos bailes funk. Nós chamávamos na época de baile de funk. E aí, depois mudou para tiramos o D, a preposição D ficou só baile funk. Mas isso, na época, nós chamávamos, eu vou pro baile de funk, baile de funk, baile de funk. E a gente nem sabia direito o que significava funk. Por que nós falávamos funk? Porque era aquilo que chegou até nós. Mas no início, nos anos 80 e anos 90, nós não sabíamos que o funk tinha nascido com James Brown, tinha nascido com Curtis Mayfield, tinha nascido com KC Sunshine Band, com Marvin Gaye, Stevie Wonder, os Commodores, essa galera toda
Parliament Funkadelic, essa galera toda criou o funk. O funk ele nasceu com instrumentos, guitarra, baixo, bateria, teclado, saxofone, sintetizador, enfim, outros instrumentos de sopro. E mais tarde ele foi desenvolvido a partir de instrumentos eletrônicos. Esses instrumentos eletrônicos, que deu origem ao electrofunk, quem construiu, quem desenvolveu primeiro, quem foi o pioneiro, foi uma banda eletrônica alemã chamada Kraftwerk, usina de força. Kraftwerk, lá no início dos anos 70, já fazia som eletrônico. Um som que remetia ao futuro, um som, uma espécie de som espacial, só que eletrônico. Porque quem fazia o som espacial lá no início dos anos 70, só que com instrumentos, era a galera do rock progressivo, Pink Floyd, Eloy, Genesis, essa galera toda, que não por acaso teve, logicamente, um cara chamado Jimi Hendrix, que deu as primeiras bases do que viria a ser mais tarde o som espacial. Jimi Hendrix, que morreu em 1970, preto também, o maior guitarrista de todos os tempos. Então, o som espacial eletrônico foi criação do Kraftwerk, e foi a partir da música do Kraftwerk que o Afrika Bambaataa construiu a ideia do Soul Sonic Force com outros 3 integrantes, e esses caras revolucionaram a música preta para sempre. Foi este som, esse funk eletrônico ou electrofunk, que chegou aqui, pelo menos no início dos anos 80, foi quando eu comecei a frequentar os bailes funk, no CCIP de Pilares, nas favelas, nos morros que eu frequentava, no próprio morro onde eu morava, onde eu ia no Clube Lins, onde eu ia, por exemplo, na quadra das escolas de samba na Unidos de Cabuçu, na Mangueira, por exemplo, na quadra da Unidos da Tijuca, lá no Borel, por exemplo. Então, a gente frequentava esses bailes funk, no Disco Voador, em Marechal Hermes, e aí a gente ouvia aquela música e, logicamente, nós fazíamos rodas de break. Em paralelo, estava ali rolando muitas das vezes a pancadaria, e foi isso que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, que era o lúdico, as rodas de break acontecendo no mesmo espaço que estavam ocorrendo as brigas de galeras. E naquela época, as galeras, elas não tinham a menor ligação com essas facções criminosas, a partir de determinado momento da história, começaram a povoar morros e favelas. A organização de alianças e de rivalidades entre as galeras era independente das facções criminosas que ocupavam essas, e ainda ocupam, essas comunidades. Por exemplo, a galera do Andaraí e a galera do Morro do Encontro, que são normalmente, até hoje, controlados pelo Comando Vermelho, essa galera era aliada da galera de Parada de Lucas, que sempre foi comandada pelo Terceiro Comando, por exemplo. Já a galera do Morro dos Macacos, que era comandada pelo Terceiro Comando, hoje em dia não é mais, né, o Morro dos Macacos, era aliada da galera do Morro do Amor, que era controlado pelo Comando Vermelho, para vocês terem uma ideia. Então, isso coloquei na minha dissertação de mestrado, que em breve vai virar livro, vai ficar disponível aí para vocês adquirirem e lerem esse período histórico, que é muito importante, que eu não vi em nenhum trabalho de pesquisa sobre o funk que eu pesquisei. Eu fiz um longo, seríssimo, profundo trabalho de pesquisa sobre isso, e é por isso também que eu estou aqui para falar, porque essa música, ela diz muito sobre mim. Essa música, ela diz sobre quem eu sou, porque o funk, ele salvou as nossas vidas. O eletrofunk, o hip hop, a música negra, ela salvou a vida de muitos meninos e meninas. Não foi o funk quem matou os meninos e meninas que eu vi de perto nos bailes funk que eu frequentei. Não. Foi a organização, é importante salientar isso, por trás das equipes de som que fomentavam a briga entre jovens. Porque no início, quando o funk chegou aqui nos anos 70, com James Brown, Earth, Wind and Fire, Kiss Sunshine Band, essa galera toda que eu acabei de citar, não havia briga no interior dos bailes black. Pelo contrário, havia ali uma interação amistosa entre blacks e cocotas. Por exemplo, eram os cocotas. Os cocotas eram os brancos. Eram chamados de cocotas porque naquela época se usava uma calça de cós baixo, era chamado de cocota, as pessoas usavam muito nos anos 70, onde usava aquele sapato de plataforma, calça boca de sino, ou seja, era moda da época, e aí os brancos usavam muito essas calças e foram chamados de cocotas exatamente para diferenciá-los dos blacks, as pessoas que usavam cabelo grande, né,
por isso o nome black. A palavra black significa preto, todo mundo sabe disso. Mas black era fundamentalmente o cabelo. Então, essas pessoas não brigavam no interior desses bailes blacks. Só que a briga ela começou a acontecer exatamente a partir de meados dos anos 80, muito fomentada pelas equipes de som que perceberam que a briga chamava cada vez mais jovens, muitas vezes sem perspectiva de futuro, para o interior daqueles bailes, a fim de pertencer a alguma coisa. E infelizmente, a partir daí, uma série de tragédias começaram a ocorrer, a despeito da proposta inicial do hip hop, que é exatamente salvar a vida de jovens negros em situações de vulnerabilidade. Então, o Afrika Bambaataa, ele é um dos meus heróis. E foi uma coisa impressionante porque eu estava vindo, como eu estava falando no início do vídeo, eu estava vindo do trabalho, ouvindo funk. E quando eu ouço música, minha mente ela viaja para períodos que remetem àquela música que eu estava ouvindo. Eu estava lembrando de um irmão que eu conheci, que eu trabalhei com ele lá em Realengo, em 2005. E a gente conversava muito sobre funk, ele era do Urubu. E aí, eis que, de repente, para minha surpresa e para me deixar estarrecido, o cara com quem eu estava pensando, que nós travávamos conversas sobre o funk, sobre o nosso período, que nós frequentávamos o CCIP de Pilares, ali em Pilares, aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, esse cara entra no ônibus que eu estava, voltando para casa. E eu fiquei surpreendido. Falei, cara, como assim? Eu não vejo o cara há 21 anos. Penso no maluco porque nós lembrávamos... Eu estava ouvindo a música It's Automatic. It's Automatic. Eu vou deixar aqui nos comentários algumas músicas que eu ouvia nos bailes funk dos anos 80 e 90. Eu estava ouvindo uma dessas músicas chamada It's Automatic. E aí eu lembrei exatamente desse mano que nós conversávamos sobre os funk, sobre os bailes funk que nós frequentávamos, sobre o CCP de Pilares, que é ali pertinho da casa dele. Lembrei desse mano, como lembrei de outro mano que faleceu, infelizmente. Trabalhávamos juntos. E eis que esse mano entra. E aí, antes de eu descer, eu fui lá, conversei com ele rapidamente, né, o abordei e a gente se lembrou exatamente desse período que nós estamos contando aqui agora para vocês, que eu fiquei absolutamente essa explicação. Quando eu cheguei em casa, foi que eu vi no grupo de WhatsApp que eu participo a mensagem, né, a informação de que o Afrika Bambaataa tinha falecido, tinha retornado para os ancestrais. E eu falei, caramba, eu fiquei assim absolutamente abaladíssimo. E eu estava para fazer esse vídeo já desde quinta-feira, só que eu não conseguia reunir forças para falar disso. Porque é uma coisa que diz muito sobre a minha trajetória de vida, de pesquisador, de frequentador de baile funk. E como eu sou um cara que eu sempre lembro muito, com muito carinho dos meus amigos que frequentaram o baile funk comigo, e a minha pesquisa de mestrado foi dedicada a esses amigos, o aparecimento do Afrika Bambaataa me abalou muito. Fez novamente minha memória voltar àquele período histórico, esse que eu estou contando aqui para vocês, que eu falei que ia ser um relato muito pessoal, e também aos meus amigos que moravam onde eu morava, que frequentavam o baile funk comigo, e muitos deles, infelizmente, também não estão aqui. Já estão com os ancestrais. Então, meninas e meninos, família, a gente precisa reverenciar os nossos ídolos enquanto eles estão aqui, sempre. Eu fiz esse trabalho de pesquisa, citei várias vezes o Afrika Bambaataa no meu trabalho de pesquisa, né? E a gente precisa estar sempre lembrando da memória, porque o nosso povo é um povo muito ligado à memória ancestral, é ligado à oralidade. Nós precisamos manter vivas as nossas culturas, porque os nossos inimigos, eles estão trabalhando dioturnamente, incessantemente, para nos apagar da história, apagar as nossas contribuições. Eu falei no início do vídeo que este canal fala das contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade. Então nós precisamos estar sempre revisitando as nossas contribuições, relembrando e ensinando as nossas crianças, que é importante salientar. Coisa que eu fiz no período que eu trabalhei em escola pública, sempre ensinando as crianças, particularmente negras, que os seus ancestrais construíram civilizações, construíram a física, a química, a matemática, a medicina, a filosofia. Ou seja, nosso povo é um povo que legou uma série de contributos fundamentais, inclusive dentro da arte, para a humanidade. Dado o recado, deixa o like de vocês, assine o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Estamos juntos sempre. Viva a Afrika Bambaataa, viva o Soul Sonic Force, viva o Electrofunk. Parabéns para aquelas pessoas que ainda estão aqui como eu, que participaram, que estavam lá dentro daqueles bailes funk lá, ouvindo o som da Live, né? O som da massa, ouvindo a Cashbox, o som acima do normal, Furacão 2000, a número 1 do Brasil, Estúdio 58, tranquilidade em som, Soul Grand Prix, é som, é sucesso, é Soul Grand Prix, a grande Soul Grand Prix, que eu fico até arrepiado só de falar, só de lembrar, foi uma criação do grande Dom Filó, que foi um dos idealizadores do baile
Black. Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.